Bom, depois daquele volume 1 de Somos Amigas, Somos Irmãs, Somos Mulheres, para uma dúvida no ar: como a Kali voltou para Hawkins e foi capturada pela Doutora Kai e não pediu ajuda a Eleven esse tempo inteiro? Então, senta aí que lá vem teoria sobre toda essa situação. O que eu acho que pode ter acontecido é que após os eventos da segunda temporada, onde vemos a nossa Eleven tendo total entendimento dos seus poderes através da nossa Kali, e com isso depois fazendo indiretamente a nossa personagem voltar para enfrentar aquele mal que está rondando Hawkins, deve ter pensado, né, um peso na consciência dela e fez ela abandonar a família para tentar de alguma forma chegar a tempo para falar com a nossa personagem. Ó, esse é o nosso mal, o que ele é, da onde ele veio e como a gente vai derrotá-lo. Só que ela não chegou a tempo e a gente teve todo aquele desenrolar no finalzinho da temporada. E aqui é muito interessante é que se ela chegasse a tempo e falasse, e derrotasse, fosse logo diretamente para o invertido, a quinta temporada ela não ia existir e ia ser completamente diferente da que vimos até agora. Mas se a gente parar para pensar, pode ter aí acontecido outros motivos que a levou também a abandonar a família, já que tantos acontecimentos da segunda temporada, né, os poderes dela, elas usando quase a todo momento, então isso deve ter chamado a atenção no laboratório e fazendo com que parte desses soldados irem atrás dela. Então essa forma de abandonar a família também foi uma forma de proteger e salvar ela, já que ela estava, né, nessa coisa de poder acontecer o pior para eles, sendo que eles também a acolheram quando ela mais precisou. Então a gente consegue entender um pouquinho disso, né? Eu espero que isso possa ser falado pela própria personagem futuramente. Só que eu acho que no meio do caminho ela deve ter caído em alguma armadilha e foi capturada. Isso justificaria muita coisa, né? Mesmo os nossos poderes ia ser páreo para fugir daqueles soldados. E minha segunda hipótese é ter se voluntariado para poder ninguém ir atrás da Eleven e ela tá de uma forma direta ou indiretamente segura contra esses soldados que estavam indo justamente para fazer algo mal a ela. E ao invés de ela ser pega pelo Dr. Brenner, ela foi pega pela Doutora Kai. E a gente sabe muito bem a diferença. O Dr. Brenner, ele vê o paciente como alguém ou algo que vai ajudar eles no futuro, entanto que a gente vê a segunda morte dele tendo um relativamente peso na própria jornada da Eleven. E a Doutora Kai não, ela vê as pessoas como a Kali e a Eleven como cobaia, como um experimento, que a morte é só um efeito colateral. E a partir daqui a gente entende um pouco dessa metodologia mais ortodoxa, né, da nossa personagem, usando tratamentos de choque para encontrar fraquezas, e essas fraquezas seriam usadas para outros que tenham os mesmos poderes que eles e de alguma forma, né, neutralizar e procurar respostas do que está acontecendo, né, através da captura desses mesmos personagens, que no caso, nesse grande mal todo, ela considera a Eleven a inimiga dela e não o nosso Henry /Vecna /Devorador de Mentes. É isso que não me cabe na minha mente até agora. E com isso ela criou essas armas todas que a gente vê ao longo do volume 1. E é muito interessante que depois a gente vê esse reencontro delas, é que a Doutora Kai, ela usou uma espécie de choques, né, que fazem com que os poderes da nossa personagem sejam usados de forma involuntária. E a partir disso, né, como os poderes dela criam ondas eletromagnéticas, e essas ondas acabam sendo jogadas para um receptor, e a partir desse receptor ela é jogada para outros, como um radar, que vai jogar esse mesmo poder contra um determinado inimigo, que seja a Eleven ou eles, o Henry, seja quem for, e neutralizá-los, né, como se fosse uma criptonita, até capturar essas pessoas e encontrar as respostas, como eu já falei, sobre o que eles tanto querem, que é justamente relacionada a como o mundo invertido funciona e se de fato existe alguém maior além de todos esses personagens que
estão aí com seus poderes usando ao bel prazer de uma forma positiva ou negativa. E aqui já demonstra uma relativa importância dessa personagem desde o seu primeiro aparecimento, e ainda mais se a gente olhar um pouco mais a fundo sobre isso, é que a nossa Callie, ela conheceu e conviveu com o Henry, então de alguma forma ela conhece como funciona aquela cabeça, o porquê que ele ia fazer todo aquele mal, e de alguma forma direta ou indireta ele ajudou ela a fugir. Então a gente tem essa coisa, essa conexão, esse elo da Callie com toda essa história que está se desenrolando até aqui, mas eu acho que tem ainda algo muito maior em tudo isso. E isso me lembra muito as ideias da peça A Primeira Sombra, já que o nosso Henry na peça ele tem um interesse amoroso, e aqui eles podem trabalhar essa ideia já usando a Callie como esse interesse amoroso, já dando um peso maior a essa personagem e a tudo que vai acontecer. Mesmo que ela morra no final sacrificando, a gente já vai entender um peso do porquê ela estava ali, e esse pode ser um deles. E também a gente pode ter aquela ideia de que a nossa Callie, o nosso Will e a Ellie vão ser esses 20 que vão de fato derrotar esse vilão. Eu acho muito interessante essa coisa, né? Essa brincadeira toda. No fim, tem um fundo de verdade que eles trabalharam nisso. Eu achei bizarro como tudo está desenrolando, pegando justamente a ideia dos 20. Eu acho um pouco difícil a série trabalhar com todos esses pontos com tanto pouco tempo, trazer essa perspectiva, né, de parte de tudo que a nossa personagem sofreu por ser esse experimento, né, não ter flashback do passado e só focar em citações que essa personagem for falar de um ponto mais direto sobre tudo que aconteceu e, né, já puxar as pontas já pro final, né, e a partir daqui a gente conseguir entender mais, né, especificamente de como elas duas podem ser capazes, como a Eleven vai ser capaz de possivelmente entrar na cabeça do Vecna para encontrar a fonte de tudo isso, ou se direto ou indiretamente elas juntas vão conseguir adentrar aquele moral para entrar lá e, né, nessa fonte do poder, esse covil dele, e matar esse personagem aonde ele se concentra para lutar e fazer a seu grande plano. Como eu já havia falado para vocês em alguns vídeos, aqui é só uma teoria, tá? Pode acontecer, mas a gente tem um caminho viável que possa explicar tudo isso, mesmo que os Duffers tenham guardado outras coisas pra gente, mas a gente já tem uma noção a parte do que pode ter levado a nossa Callie a voltar e todos os trâmites que vai levar ela até possivelmente os momentos finais da trama. Acho um pouco difícil, mas não impossível. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um pouco maluco, eu sei, e que esteja mais ansioso do que eu para esse volume 2. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com todo mundo. E até a próxima teoria, porque sempre tem a próxima.